Olá pessoal, vamos para a nossa aula de ciências. Então vocês tinham uma tarefinha, né, para fazer nas páginas 53 e 54 de ciências, lá do caderno de atividades de vocês, né? Então podem pegar o caderno de atividades para a gente fazer a correção. Vocês tinham que postar também, né, a tarefa da página 54 para a prof. E agora vamos corrigi-la. Então nós tínhamos ali, na página 53, calor, uma forma de energia. Saber a temperatura do ambiente nos ajuda a escolher as roupas mais adequadas para nos sentirmos bem, pois quando estamos com uma roupa inadequada, podemos ficar com frio ou calor. O André e o Enzo moram em locais com temperaturas diferentes. Observe as roupas que eles usaram durante o dia de hoje. Então vocês viram, né, que eles estão vestidos de forma diferente. O André aqui, ó, chega a tá suando, uma roupa curta. Já o Enzo tá com frio lá, ó, tá? Encolhidinho, com cachecol, touca, né? Então veja que as temperaturas dos locais onde eles moram é bem diferente. Nos locais onde o André e o Enzo moram, as temperaturas estavam em torno de 30 graus centígrados e 5 graus centígrados. Sabendo disso, pinte de vermelho os termômetros representados a seguir, indicando a temperatura de cada local. Onde o André está, no local onde o André está, será que está com 5 graus ou 30 graus? Vejam lá. Se ele está lá com calor, né? Então a temperatura está mais alta, então ele está com 30 graus centígrados lá. E o Enzo, que está com frio, então a temperatura lá deve estar em 5 graus. 5 graus aqui para nós, né? A gente já nem liga muito, porque nem é tão frio assim, a gente sente mais frio quando as temperaturas estão em zero, abaixo de zero. Então, agora, o que vocês tinham que fazer? Pintar os termômetros. Então, vocês vão pintar de vermelho o termômetro do André até a linha dos 30 graus. A do Enzo, então, até os 5 graus, porque ela está menor, certo? Então, pinta de vermelho lá. Aqui na 2 dizia: desembaralhe as letras e descubra o nome da energia que é transferida do corpo do Enzo para o ar gelado ao seu redor. Então, se vocês observarem bem, né, tem as letras aqui que formam a palavra calor. Então, é essa energia que é transferida do corpo dele para o ar gelado ao redor dele. Por isso, ele sente frio, né? Agora, na página 54, que vocês postaram lá como atividade da semana, na número 3 diz assim: o corpo dos seres vivos produz calor. Com base nessa informação, observe as fotografias dos animais de estimação de Lara. Veja que os dois bichinhos ali estão dormindo bem próximo, né? Então, eles querem se aquecer junto do outro, né? Então, sobre a transferência de calor na situação representada na foto, marque a alternativa correta. O animal com menor temperatura recebe calor do animal com maior temperatura. Verdadeira, né? Então, o que estiver com menor temperatura vai receber o calor do animal com maior temperatura. O animal com maior temperatura recebe calor do animal com menor temperatura? Não, né? Ele passa o calor para o que tem menor temperatura. Na B diz assim: ao perceber que seus animais de estimação estavam com frio, a Lara resolveu cobri-los com um cobertor. Porque o cobertor pode ajudar os animais a manter os seus corpos aquecidos? Então, a gente já viu, né, que alguns materiais impedem, né, que o calor do nosso corpo se espalhe pelo ambiente. Então, o cobertor dificulta a perda do calor produzido pelo corpo dos animais para o ambiente que está mais frio. Então, ele vai segurar o calor mais próximo ao corpo. Complete o texto corretamente usando as palavras do quadro: calor, temperatura, esfria,
aumenta, maior e menor. Então vamos ler para ver quais palavrinhas vão para completar as frases. Quando existe diferença de temperatura, né, entre dois corpos, a palavrinha que cabe aqui então é temperatura. O calor sempre é transferido do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Ao receber calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e a sua temperatura diminui. A transferência de calor só termina quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Então, a transferência de calor vai ficar igualada quando os dois corpos têm a mesma temperatura. Então, aqui os animaizinhos dormindo junto, um transfere calor para o outro que estava com mais frio. Assim acontece com a gente, né, também. A gente está com muito frio, nossa temperatura do nosso corpo está mais baixa e a gente se aproxima de alguém que está com a temperatura maior, a gente recebe o calor, né? E as roupas, os cobertores, então, mantém esse calor do nosso corpo, impede que esse calor se espalhe e que a gente fique com frio. Vamos na próxima página aqui, resolver as questões da página 55. Então, vamos para frente. Então, aqui vejam, ó, na página 55. Leia o texto com atenção e descubra por que suamos. Então, o número 5. Por que suamos? Em uma frase, podemos dizer que suamos para regular a temperatura do corpo. Um processo que ocorre mais ou menos assim. O corpo humano tem uma temperatura média de 36,5 graus Celsius. Logo, quando ele aquece além do normal, as glândulas sudoríparas, que se localizam na camada interna da pele, a derme, lançam suor sobre a camada externa, a epiderme, fazendo o corpo resfriar. Então, é para regular a temperatura do corpo, né? Fazer o corpo esfriar quando está muito aquecido. Então, diz lá na letra A: encontre e sublinhe no texto a função do suor em nosso corpo. Então, vocês acharam lá, né? Está já grifado lá. Suamos para regular a temperatura do corpo. Quando o nosso corpo está aquecido além do normal, ele precisa o quê? Ganhar calor ou perder calor? Precisa perder calor. A 6 fala assim: classifique os exemplos representados nas imagens a seguir como fonte de calor natural, com N, ou fonte de calor artificial, com A. Então, calor natural aqui, né, do sol. O artificial aqui é o A. Então, é aquela energia elétrica produzida, né? Então, é artificial. A 7 fala assim: enquanto caminhava pela rua, Mel observou que algumas partes da calçada estavam levantadas e quebradas. Depois seu pai disse que isso é resultado da dilatação. Explique como pode ter acontecido isso. Lembram lá da dilatação que aprendemos na apostila? Então, as partes da calçada se levantaram, quebraram pelo efeito do calor. Então, elas dilataram e aumentaram de tamanho. Então, foi por isso que ela se quebrou, né? As paredes, quando constroem uma casa, às vezes acontece, né? De dilatar os materiais da parede, né? Devido ao calor também, e rachar, se quebrar. Então, foi isso que aconteceu com a calçada. Então, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre os efeitos do calor, né, nos elementos. Então, até a próxima aula.